Boa noite. O nosso grupo vai trabalhar com disco de fração e com conteúdo frações próprias, impróprias e aparentes. A nossa situação problema é a seguinte: a turma da escola Rosa Torres de Miranda tem 24 alunos e foi dividida em 4 grupos de 6. Eu preciso que o grupo, aqui não vai dar 2 grupos de 6. E para realizar uma atividade de matemática, eu quero que 6 pessoas, 6 colegas, venham aqui na frente, na mesa, por favor. Tá? Falta mais uma, Joyce. 6, por favor. Qual a fração que representa 2 alunos de um grupo, do grupo de 6, 3, 4 e 5? Nesse momento, a professora vai separar, eu vou separar os conjuntos de discos de frações, são 6 discos, um inteiro, um meio, um terço, um quarto, um sexto e um oitavo, tá bom? 2 grupinhos, por favor, rapidinho. Divididos os grupos, o professor vai deixar os alunos explorarem, caso vocês, estão conhecendo o material, e vai deixar que eles cheguem às conclusões dele. Como é que foi dividido, as cores, tá? E depois que o professor deixar eles explorarem, ele vai falar que esse material é um disco de fração, que ele serve para auxiliar na compreensão sobre as frações e na visualização da representação gráfica, que nesse exemplo está sendo 6 discos com cores diferentes, um inteiro, um meio, um terço, um quarto, um sexto e um oitavo, e que cada parte cada partezinha representa partes iguais do todo, do inteiro. Aqui foi dividido em 2 partes, 3 partes, 4 partes, 6 partes e 8 partes. O professor pode utilizar mais discos, dividido em partes iguais, conforme a compreensão, conforme a situação que ele quer usar. Agora eu passo a vez para minha colega Grise, que vai explicar sobre a fração própria utilizando o disco de fração. Como aqui tem um grupo de 6 alunos, né? Vamos dar um exemplo assim: se eu quisesse dividir um aluno aqui nesse grupo de 6, como ficaria essa fração? Vocês utilizando um sexto. Aí, como que a gente faria aqui um sexto? No caso, a gente vai ter que procurar uma parte que seja dividida em 6, não é isso? O todo. Isso ficaria um sexto, né? Exatamente. E depois o professor também pode continuar. Quanto que representa 2? 2 sextos. 3 sextos. E daí ele vai falar que a fração própria, o denominador é maior que o numerador. Que o numerador representa as partes desejadas do todo, do inteiro, e que o denominador representa quantas partes foi repartida o todo. Então, aqui em cima vai ser as partes desejadas, o numerador, numerador, e aqui o denominador, partes do todo, do inteiro, tá? Do todo ou inteiro. Depende. E daí o denominador. Denominador. Isso aí. Obrigada, meninas. Só que pode continuar aqui. E continuando a situação problema. Em outro momento da atividade, os alunos foram divididos em trios. Como? Vamos repartir aqui. Vocês 3, vocês 3. E mais um trio, por favor. Isso, mais 3. 4 terços e 8 terços. Quantos trios vai ser necessário para representar isso aqui e para representar isso aqui? Vocês podem usar o disco de fração. Lembrando
agora é imprópria. Isso aí. Tá, a casa aqui, o 3 representa o todo, tá? O denominador. Nesse caso, vou passar para cá, o denominador é menor que o numerador. Essa fração é imprópria, ou seja, esse denominador vai precisar de 2 discos com 3, utilizando as partes necessárias que são as pintadas, né? Que é o numerador. Caso nesse aí foi usado 2 discos, né? 3 aqui, vamos dizer, né? E foi pintado 4 partes. 4. Que representa isso aqui, a fração imprópria. Então, o denominador são as partes iguais, o numerador as partes pintadas. E aqui vai ser 3 discos, né? Pintando 8, 6, 2 discos 6, e aqui 2. Nesse caso, a fração imprópria também pode ser chamada também de número misto. Caso, dividindo o numerador pelo denominador, faz lá a divisão, vai dar quantas vezes esse número cabe no 3, né? Vai dar uma vez, 1 terço, porque foi usado 1 inteiro e da outra parte foi pintado 1 com o denominador 3. Caso o denominador sempre vai ser 3, por mais que tu utilize as outras quantidades, né? Por mais que seja maior. Então, esse aqui é 1 inteiro, 1 terço, que é o número misto. E aqui vai ser 2, né? 8 dividido por 3 dá 2, que dá 6, que sobra 2. Caso aqui 2 inteiros, o que sobrou? 2 terços, que foi o pintado, né? E qual é o denominador? Quanto tem cada disco de fração, que é o 3, né? 2 terços. Tá? Eu vou explicar a fração aparente. A fração aparente, ela também não deixa de ser uma fração imprópria, tá? A única diferença é que sempre vai ser divisível o numerador pelo denominador e vai sempre dar o número inteiro. Então, por exemplo, assim, eu pego esse mesmo grupo de 6 pessoas, divido em 2 subgrupos, ficará 6 total, 3, ele vai dar sempre o número inteiro aqui. Essa é a característica principal da fração aparente. Se a gente representar ela, por exemplo, no disco de fração, fica bem claro que, por exemplo, aqui são 8, divide 2 grupos, vai dar 2 de 4, que seriam os 2 inteiros. Passando esse momento, a professora vai trazer atividades que complementem a explicação. Daí o grupo pode vir, uma representante ou alguém, eu vou falar aqui, ó, Carolina, vem alguém aqui no quadro, caneta. Carolina comeu 3 doces de uma caixa que continha 8 doces. Que fração representa essa situação? Pode usar o disco de fração se tiver dificuldade. Com as crianças vão estar usando. Ó, Carolina comeu 3 doces de uma... E aqui a fração e o disco. Agora outro. Janice comprou 2 cadernos de um pacote que tinha 6. Agora eu quero ver. Não lembro.
que vai dividir aqui? Peraí. Divide em 3, depois faz no meio. Agora divide. Isso aí. Obrigada à minha colega, ao grupo que colaborou. E essa foi a explicação sobre utilizar no disco de fração as funções impróprias e aparentes. Essa foi uma situação e os procedimentos utilizados para uma aula para explicar isso, né? Obrigada. Boa noite.